Então, novamente, boa noite. Eu me chamo Karen Cordeiro e faço parte da coordenação do webinário Visualidades Amazônicas, junto à Lorena Machado. Hoje teremos como tema Bernadette Andrade, Obra e Legado, com os convidados Gabriel Andrade e Priscila Pinto. Este encontro ocorre por meio do apoio do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes e também com o apoio da FAPEAM. A iniciativa é uma extensão da websérie Visualidades Amazônicas, que foi uma websérie produzida entre os anos de 2020 a 2021, com recursos da Lei Aldir Blanc e Prêmio Feliciano Lana, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas. Bernadette Andrade foi uma artista visual amazonense que nasceu em Barreirinha. Ela se estabeleceu como artista, professora e pesquisadora em Manaus. A artista é tema do 9º vídeo e último vídeo da websérie Visualidades Amazônicas. Além dela, esse último vídeo também comenta a trajetória artística de Otônio Mesquita. Bernadette Andrade atuou como professora do curso de Educação Artística, que atualmente se chama Artes Visuais na Universidade Federal do Amazonas. A artista ganhou notoriedade ainda durante a década de 80. Nesse período, ela conviveu com outros artistas, como Sérgio Cardoso, o Jair Jacquemont e Otônio Mesquita. O tema de seu trabalho tem como base a visualidade indígena e a valorização de aspectos da cultura amazônica. É importante mencionar que também em 2014, a artista ocupou um cargo público na Superintendência Regional do IPHAN, implementando o Programa Brasil Patrimônio Cultural, que fez o levantamento de sítios e coleções arqueológicas no Médio Amazonas. Para falar um pouco da artista, hoje a gente convidou o Gabriel Andrade, que é comunicador visual e filho de Bernadette Andrade, e também convidamos a professora Priscila Pinto, que é autora do livro Bernadette Andrade, Por Entre Pinturas e Cidades Imaginárias, publicada pela editora Edua, né, que é a editora da Universidade Federal do Amazonas, em 2012. A professora Priscila Pinto possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, cujo trabalho teve como tema a obra da Bernadette Andrade, com foco no signo da cobra. Então, boa noite novamente. Agradeço a todos os que estão presentes e gostaria de começar com a professora Priscila Pinto. Agradeço em nome da Lorena Machado e em nome do PPGLA por a senhora ter aceitado o convite para falar um pouco da Bernadette Andrade, essa artista que tem influência direta no seu trabalho, né? E eu passo agora a palavra para a Lorena. Eu acho que a Lorena vai querer fazer a primeira pergunta para a professora Priscila. Então, pode ficar à vontade, Lorena. Boa noite, professora Priscila. Boa noite a todos os presentes. Então, professora, quando a gente estava conversando sobre esse encontro, né? Aí estávamos conversando sobre a Bernadette, sobre as nossas próprias vivências, e aí eu falei com a Karen sobre uma questão que eu tinha, e aí queria propor essa pergunta aqui, que seria justamente se você poderia falar um pouco sobre o que a obra da Bernadette Andrade significa na sua própria trajetória, enquanto artista e enquanto professora. Essa é uma ótima pergunta, Lorena. Vamos para refletir também, tanto na questão da reflexão da produção artística na nossa região, e especificamente no nosso estado, mas também a forma como o trabalho daqueles que vêm antes de nós, de uma forma ou de outra, ele está interligado com as nossas próprias referências visuais e culturais, né? Então, como vocês bem apresentaram inicialmente a questão do trabalho da Bernadette Andrade, como ela trabalhou as visualidades dela a partir de um espaço em que ela cresceu, tanto no interior quanto na cidade, e a partir do momento em que ela passou a criar, baseada nas suas referências e memórias coletivas individuais, levando em consideração todo o background cultural dela, né? Não posso esquecer, e não dá para esquecer e deixar, não levar em consideração o fato de que ela foi uma professora, né?
Então, como uma aluna de licenciatura em artes visuais, na época, licenciatura em artes plásticas, encontrar artistas professores na universidade foi muito importante para mim, porque a minha intenção, desde o início, ao entrar na faculdade, não foi apenas de ministrar aula de arte, não que isso não seja já suficientemente complexo, mas a minha intenção era partir do ponto de vista de uma artista professora, entendeu? Então, encontrar artistas, professores dentro da instituição onde eu me formei e com quem eu vivenciei transformações pedagógicas, discuti inquietações culturais, estagiei em ambientes que me influenciaram também no sentido de visualidades e também de fundamentos e conceitos, como, por exemplo, o Museu Amazônico. Não só eu fui aluna de Bernadette Andrade na graduação, nas disciplinas de História da Arte, Criação de Forma Bidimensional e outras disciplinas, mas também fui por um ano a sua, não chamo estagiária, porque era um outro tipo de bolsa na época, uma bolsa-trabalho, diretamente da difusão cultural, no momento em que ela ocupou um cargo de diretora de difusão cultural. Eu não sei como é que está atualmente no Museu Amazônico, mas foi um momento assim bem interessante, porque foi onde finalmente eu entrei em contato, isso foi em 2001, 2002. Ela estava terminando a escrita da sua tese, e ela estava fazendo a sua pesquisa plástico-teórica, e me marcou muito profundamente o fato de nós estarmos trabalhando juntas naquele museu, em que tinha uma carga antropológica e arqueológica muito forte. Então, nós fizemos alguns trabalhos juntas, como pintamos um muro, na verdade, ficou como um mural, e esse mural, ele tomou como referência, olha, você encontrou a foto, é esse mesmo, essa menina aí embaixo é a Naya Arruda, que foi minha colega, a Naya está na Áustria agora. Oi, Naya, se você for assistir o YouTube, depois eu te passo o link. E a Naya, ela foi uma das minhas colegas na época, então a Berna ela trazia muito, que eu acho muito importante as professoras fazerem, trazer os alunos à reflexão e à produção artística. Então, a gente fez uma pesquisa bem profunda em relação aos grafismos e às cores, então era uma pesquisa plástico-teórica e conceitual, e nós estávamos num espaço da UFAM, né? Então nesse espaço havia um contato e um diálogo não só com acadêmicos, mas também com indígenas e antropólogos, enfim, e arqueólogos. Foi um momento muito rico que influenciou, de fato, a forma como eu dirigi meu trabalho. E foi com a Berna que eu conheci os mitos dos indígenas. Não foi diretamente, em primeira vista, com os indígenas, porque naquele momento, gente, isso, vejam bem, isso foi mais de 20 anos atrás, 20 anos atrás, exatamente. Estamos em 2002. Nós não tínhamos a abertura que nós temos hoje. A verdade é essa, tanto na academia quanto no... Tira a cachorra, por favor. Desculpa, gente, eu estou em casa. E a cachorra está aqui sambando aqui na minha frente. Então, gente, eu estou em casa. Leva a cachorra, por favor. Obrigada. Estou perdendo a minha linha de raciocínio. Deixa eu retomar aqui. Então, Professora Priscila, só um minutinho. Esse momento que você está falando você era estagiária da Berna? Estagiária e aluna de artes, de educação de artes plásticas da época, licenciatura em artes plásticas. Era no Musa? Não. Museu Amazônico. No Museu Amazônico. Museu Amazônico, na rua Ferreira Pena. Isso. E o que a Karen estava mostrando a imagem aí foi justamente da pintura desse mural. Só para mostrar a forma como houve esse contato com a Bernadette na minha vida, que foi além da sala de aula.
Então, quando nós temos uma professora que é também artista e tem um trabalho artístico já forte reconhecido na cidade, e isso acaba sendo muito impactante na vida de um jovem artista. No caso, eu era uma jovem artista, e também uma estudante de licenciatura, né? Então, vivenciar esse processo junto com a Berna foi bem forte. E, particularmente, né, voltando agora lembrei do que eu estava falando, naquela época não era muito comum o protagonismo indígena. Então, quando a gente vê hoje assim, por que a Berna, em vez de eu ter aprendido alguma coisa em relação, eu ido direto à fonte, né? Gente, como não era a minha área necessariamente antropologia, né, ou arqueologia, então o contato que eu tive foi através das instituições. E a Berna, ela fez um trabalho muito importante nesse momento, que foi trazer à tona discussões que não eram discutidas para dentro da arte. E tanto é que a tese que ela apresentou, que foi no momento que eu a conheci, ela estava no processo de escrita da tese, que era da cidade mítica, né, a cidade imaginária, sob o olhar da artista, que inclusive, o Gabriel, se já tiver entrado, talvez ele fale um pouco mais sobre isso, porque recentemente a Edua publicou o livro da tese da Berna mesmo, então são as próprias palavras dela. E naquela época, ela ousou, mostrando que a arquitetura da cidade, de Manaus, ela pouco reflete a sua verdadeira origem, que são os povos originários, que são os indígenas que aqui estavam, e que nós praticamente estamos sobre, né, um cemitério indígena, ou, por outro lado, o cemitério indígena está abaixo da cidade. Depois que a Karen passar os slides aí que eu trouxe, para mostrar alguns exemplos dos trabalhos, porque falando, eu gostaria que ficasse a visualidade, né? Não nesse momento, mas mais adiante, talvez, vai dar para perceber como ela enxergava essa cidade em camadas. Então, a cidade de Manaus... Então, assim, vejam bem, é toda uma referência visual, conceitual, que eu tive com ela, e no Museu Amazônico também, em que a gente estava trabalhando diretamente com arqueólogos, o Tijolo, o Eduardo Góes Neves, que passava por lá. Foi uma experiência super rica para mim. Então, quando eu digo que a Bernadette influenciou demais o meu trabalho, não foi só no sentido da imagem da cobra em si, que é apaixonante, né? Mas foi num sentido conceitual e de contato com coisas que vão além da sala de aula. E também, como eu estava comentando, na época não era muito comum, a não ser alguns espaços bem específicos, 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás, a fala indígena, né? Alguns livros, como Antes o Mundo Não Existia, dos Lanas, né? Ilustrado pelo Lana, que foi uma parceria entre ele e uma antropóloga, gente, fugiu o nome dela, mas o livro do Lana, ele mostra, o Antes do Mundo Não Existia, ele é a primeira publicação indígena, de fato, que vai, provocou um alvoroço, né, que vai trazer a própria fala indígena sobre as suas questões, sobre a sua mitologia. Então, quando o Berna trabalhou essas questões, não eram muitos artistas que estavam discutindo isso, e os próprios indígenas ainda não tinham esse espaço, digamos assim, até na academia, como temos agora, doutores indígenas, né, no seu lugar de fala. Então, acho que são vários assuntos e aspectos a serem vislumbrados, refletidos, né, que tudo tem o seu contexto temporal, né, e naquele momento a participação e a ação e o trabalho da Berna foi de extrema importância para esse outro olhar, e de muita valorização e respeito pela cultura e pela arte indígena, no quanto à sua mitologia. E isso, com certeza, influenciou o meu trabalho, sim. Eu falei demais, né, gente? Não, professora, Foi obrigada. maravilhoso, professora. Muito bonito. Eu revi, né, a foto, aquela imagem que eu mostrei para vocês, da professora Priscila com a Bernadette Andrade e a amiga Naya, Naya, né? Naya Arruda, né, Naya professora? Arruda. Ela Continua como artista. Está publicada no livro da professora Priscila Pinto. Inclusive, professora, eu esqueci de mencionar anteriormente, mas esse livro foi essencial
para que eu e a Lorena fizéssemos o vídeo sobre a Bernadette Andrade, né? Os seus estudos, assim, são pioneiros em relação à artista. No livro também tem aquela instalação, eu acho que, salvo engano, o nome é Iluminação da Jararaca. Eu não sei se a senhora participou dessa instalação, mas eu creio, se não me falha a memória, que a professora Núbia Najá participou, né? Da montagem da iluminação da Jararaca, se depois ela quiser falar um pouco sobre isso. E eu também quero deixar aqui, enfim, registrado, que vocês podem fazer perguntas pelo chat, ou também podem ficar à vontade para ligar o microfone, ligar a câmera, quem tiver interesse, para interagir com a professora Priscila ou com o Gabriel. Eu também tenho uma pergunta para a professora Priscila, né? Professora, eu queria que a senhora comentasse um pouco como a senhora enxerga a questão das características indígenas e da visualidade amazônica trabalhada na obra da Bernadette, né? Qual é a Amazônia que ela representa? Ela trabalha muito, o seu livro, inclusive, menciona que uma das características do trabalho da Bernadette em relação à técnica é o uso das linhas, e eu vejo assim que ela usa também bastante elementos que trazem não só os elementos não, enfim, fugiu. Ela traz muitos outros elementos, né, da linguagem visual indígena, como por exemplo os tons terrosos, as cores que o ocre, o vermelho, os grafites. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco como que a senhora enxerga essa visualidade indígena na poética da Bernadette. E se a senhora já estiver interesse ou quiser que eu passe os slides, só me sinalizar que eles já estão abertos aqui. Tá. Depende de vocês, se quiserem, mas antes que você fale, que passe os slides respondendo sobre a iluminação da Jararaca, uma referência aos mortos, participei, não só eu, como outras atuais colegas minhas na faculdade e atuantes no mundo cultural da cidade, como Núbia, Najá. Acho que eu e Núbia junto com a Raucilda, fomos as únicas que documentamos com fotos, imagens e filmagens o momento. Assim como elas, participaram também alguns, um arqueólogo do Museu Amazônico, e que estava lá no momento no Museu Amazônico, assim como 3 indígenas que, no momento, gente, isso faz mais de 20 anos, me fugiu agora na memória o nome, mas, se não me engano, era um tucano, e aí eu acompanhei o processo de criação no Museu Amazônico. Eu vi os esboços dela, que ela me mostrou na agenda, que é um esboço, inclusive, que eu trouxe no slide, também tem no livro, e foi estudado. Essa obra foi estudada na minha dissertação também. Porque, vejam bem, quando eu escrevi o livro, né, que é a biografia da Berna, eu era uma recém-aluna formada, eu só tinha minha graduação, gente. Tanto é que o livro ele é mais um livro poético na forma de falar dela e com as palavras de outras pessoas, mas eu não tenho ainda aquela profundidade acadêmica, que foi, já no caso, a minha dissertação veio trazer isso, um olhar mais acadêmico e conceitual sobre a obra dela, mas focando na cobra, na imagem da cobra. E nessa dissertação, isso, Núbia, muito obrigada, exatamente, da Tucano, de São Gabriel da Câmara, fez um ritual. Então, foi muito bonito esse momento, né, de participação. Ela está mostrando algumas imagens aí também, vai montar nos slides. A Berna, ela convidava muitas pessoas para estarem nesse processo criativo com ela. Então, como eu disse, ela, além de ser uma professora importante, pesquisadora importante na universidade e artista importante na nossa região, nossa cidade, estado e região, ela trazia muito o outro para participar do seu trabalho, para interagir, para aprender junto. Então, nós mergulhamos junto com ela nesse processo criativo. Então, eu vi ela desenhando os esboços, ela disse, olha, Priscila, estou pensando assim, 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 fazer assim, assim. Aí saiu um esboço numa agendazinha dela. E na hora que nós fomos fazer a montagem, né, ela pensou em ir todo mundo. Também, isso, Vera, exatamente.
Então, esse momento foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, sem dúvida nenhuma. Não só artística, mas de vida mesmo, porque a forma como Berna encaminhou esse processo foi, além de ser muito respeitoso, dela chamar aqueles que de fato tinham a voz para estar ali sobre o cemitério indígena, ela também nos apresentou uma outra forma de fazer arte que até então nós não conhecíamos, nós estudantes, meros estudantes de artes, né? Ainda dos primeiros períodos da faculdade, e que trabalhar o coletivo numa obra de arte que é efêmera, dentro de um contexto que é trabalhado o conceito mais forte do que que com uma imagem forte que fica na nossa memória, na nossa experiência de vivenciar aquilo, né? E ela misturou, então, elementos de memória coletiva e individual, tanto dela quanto de todos aqueles que estavam ali presentes, principalmente dos indígenas, e como foi feito e escolhido um cemitério indígena para trabalhar esse processo, foi mais simbólico ainda. Resumidamente, nós todos fomos em carreata do museu para lá, cada estudante levou uma caixa de velas, e ela levou as cuias, né? E ao chegarmos no espaço, ela falou conosco. Eu estou falando, gente, o que vem na minha memória, né? Visualmente eu estou lembrando, mas não foi tão rápido assim, porque foram horas. Demorou muito, assim, não foi assim, foi uma intervenção no espaço, mas que foi mais como se fosse um mergulho nosso também, parece que a gente cruzou um outro universo. A verdade é essa. É porque ela riscou uma linha que dividia o mundo do lado de fora, da rua, da cidade, e a gente estaria adentrando como se fosse nesse espaço sagrado, para a reverência aos mortos. E quando ela cruza essa linha, nós deixamos os sapatos para o outro lado, para entrar, de fato, pisar na terra nua, e vivenciar essa experiência com os olhos de quem está numa descoberta. E ela queria encontrar a cobra, que era para fazer a iluminação da jararaca. Não havia ainda um lugar específico. Nós queríamos encontrar essa cobra, essa que aparece nas imagens ali iluminada. E eu não lembro se foi a Naya que achou, se foi uma outra colega, mas olha, parecia... A imagem foi perfeita, gente. Era tipo assim, uma fissura na terra, e essa fissura ela tinha um formato enfim, de rabo, né, de corpo de cobra, e justamente numa área mais baixa tinha essa cabeça triangular onde foi colocada as cuias. E nós montamos essa cobra. A gente era muita gente, era tipo assim, uns 20 pessoas mais ou menos participando disso. Muitos alunos, colegas dela, antropólogos, como eu falei, indígenas, mas os alunos foram aqueles que montaram as velas. E ela acendeu, foi muito bonito. Teve uma ritualística indígena. Foi uma questão que misturou arte, ritual, memória, ancestralidade, enfim, conceito de arte contemporânea, a questão mesmo da memória e do tempo. Foram questões de uma forma muito sensível e respeitosa que ela apresentou e introduziu esse trabalho. Então, isso marcou muito a minha vivência artística, muito mesmo. Tanto é que muitos trabalhos meus, respondendo essa questão ainda da Lorena, mas já misturando com a da Karen, elas têm sim uma memória que carrega essas lembranças que eu tive desse trabalho junto esses momentos que eu passei junto com Berna. E, inclusive, eu fiz uma homenagem a ela quando eu acendi velas também numa intervenção que eu fiz numa instalação minha que está lá no Paço. É uma cobra de raiz que eu desenterrei de um sítio, enfim, levei para lá. Já estava morta, claro, né, gente? E ela é muito grande e maciça, e eu desenterrei da terra mesmo, assim como eu desenterrei, porque ela não estava, era só um pedacinho dela. E ela foi levada para a cidade, para o museu, que hoje é o Museu da Cidade, mas ela era antes o Paço Municipal, que é a prefeitura, né? Então é um lugar de poder. Então, para mim, teve uma significância maior também levar a cobra como uma simbologia forte, que é do caboclo, do indígena, da Amazônia, da região mesmo, das lendas,
das histórias, dos mitos, das referências de todos nós, não necessariamente artistas, mas todo mundo que já cresceu ouvindo a história da cobra grande, ou então a cobra ou a serpente estão presentes enfim, no imaginário popular, no imaginário artístico, nas mitologias indígenas. Então, é um personagem, vamos chamar assim, uma personagem muito forte na nossa cultura. E as simbologias ligadas à serpente, elas são intermináveis, porque ela carrega uma ancestralidade que ela dialoga com aqueles, não só que todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm enxergam a simbologia que ela carrega nela. Então, assim, não há como ficar imune à imagem da serpente. Então, assim, tem gente que ama ou odeia. A Naya, isso mesmo, olha só, tá vendo? A Núbia está até contando a história ali para ficar registrado. Que a Naya achou a fissura, ficou com vergonha, falou para a Núbia chamou a Berna e assim montamos o espaço lá. Mas, de fato, então essa cobra está lá, e numa já depois dela instalada lá, eu fiz uma outra intervenção com velas, e, claro, evidentemente, uma referência e uma homenagem a Bernadette Andrade. E é comum, é um diálogo que eu tenho com Berna, e alguns desses elementos que perpassam o meu trabalho, perpassaram o trabalho dela, porque nós estamos mergulhados nesse âmago cultural aqui na Amazônia. Então, nós não saímos incólumes das referências visuais e conceituais com as quais nós crescemos, né? E eu, recentemente, parte da minha família é daqui, da Amazônia, parte da minha família é do Nordeste. Então, tem independente de onde você vem, mas quando você vem para a Amazônia, ou suas gerações vivenciando a Amazônia, é muito difícil você não se entranhar no processo cultural e artístico, enfim, dos elementos e das visualidades que são próprias da nossa cultura. E aí a Karen, eu acho melhor, enfim, eu parar um pouquinho aqui, depois que ela mostrar os slides, pode ser mais adiante, pode ser agora, né? Vocês decidem a questão do tempo. Posso Aí eu mostrar falo, agora, professora, alguns slides porque eu já engato na questão da visualidade que você estava justamente pensando. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Então, já estou passando aqui. A Núbia também. Núbia, é verdade. Isso fica na nossa lembrança. A Núbia, olha só como é engraçado, gente. Eu fui aluna de Berna, depois virei amiga de Berna, né? E a Núbia, ela era, na época, amiga de Berna, né? Depois Núbia virou minha professora e agora a Núbia é minha colega. Olha como é um negócio aqui. A cidade. Então a gente não tem como não ter esse intercâmbio artístico, cultural, conceitual, é a vida, né? Entre a gente, né? E, então, assim, para falar um pouco da questão estética da Berna, né? Eu pensei um pouco na referência dela, que tem muito forte no trabalho dela, que é a questão da cidade da serpente. Pode passar, Karen. Para quem não conhece, deixa o rosto da Berna um pouquinho. Para quem não conhece, essa é Bernadette Andrade, nascida em Barreirinha, em 1953, falecida em Manaus em 2007. Pode ir, minha querida. A artista aí bem novinha, numa das primeiras referências à questão dos grafismos e da visualidade. Não sei se vocês estão enxergando que tem uma cobra ali no meio de uma cuia, que ela chama de Portal de uma Aldeia, de 1989. Ela expôs isso em São Paulo, no Rio. Pode passar. Tem um trecho em um dos trechos do vídeo em que eu falo sobre a Bernadette e o Ottoni, eu consegui um vídeo por meio do Ottoni, né, do arquivo dele, em que ela narra o que é essa obra, ela fala um pouco sobre o conjunto, né, que era uma exposição coletiva entre ela, o Ottoni, o Jair, eu não, salvo engano, não lembro se o Jader tá, mas se depois vocês acharem interessante, podem ir lá no vídeo 9. Em um dos trechos aparece a própria artista comentando sobre o trabalho dela. Ótimo, minha querida.
Então, a visualidade dela da cidade, ela parte da questão mesmo da própria imaginação dela como artista, evidentemente, e da sua memória. Então, a Berna misturava muito a questão de catedrais e malocas. Isso é uma frequência no trabalho dela. Quer queira, quer não, a religiosidade, né, estava também presente no trabalho de Berna. Afinal, Bernadette Andrade, ela foi uma menina que cresceu numa família do interior, mas uma família católica, e mesmo que ela não fosse uma artista necessariamente praticante, não sei, gente, eu não vou entrar nesse mérito, mas mesmo que, porque não é a questão aqui discutir arte e religião, mas mesmo que ela não tivesse sido muito praticante, mas a questão das crenças e das memórias da cidade do interior, da igrejinha, da maloca, da relação da cidade, também estava presente, e ela visualizou muito isso em muitos dos trabalhos dela. Olha, por exemplo, as Inscrições e Oráculos de um Povo Esquecido, ela trabalha muito a questão da memória individual e da memória coletiva. Se eu não me engano, nessa obra, ou nessa série de obras, ela fala sobre a memória que ela tem da infância, da cor das terras, de quando ela desenhava com os gravetos no chão do interior, de Barreirinha. E onde ela dizia que o avô dela, que era português, você tem uma ideia, contava as histórias, inclusive falava sobre mitologias indígenas da região. Então, veja bem como está tudo muito misturado nessa questão de quem cresce no interior do estado, nessa mistura dos caboclos, ribeirinhos, pessoas que vêm de fora, e os próprios indígenas que moram nas redondezas. Né? Pode passar, querida. Acho que vocês perceberam já a questão das cores, como ela trabalha bem. Claro, não são todas as obras, pode passar, querida, mas ela trabalha muito mesmo essa questão das linhas. As linhas são bem marcadas em vários desenhos e trabalhos de Berna, um grafismo mais representativo, né, mais estilizado. E aí esses trabalhos são mais recentes delas, de 2006. A Berna, ela teve que mudar um pouco a questão da técnica mesmo e o tamanho dos trabalhos, porque ela estava passando por um processo de doença muito, muito sério. Então, essa fase dela é uma fase em que muda um pouquinho até a relação ao tamanho, material e técnicas, né? Porque ela vai trabalhar algumas outras cores mais envolvidas, mas a característica dela principal são os tons terrosos, uns amarelos ricos, que ela trabalhava, tanto ocres quanto alguns mais dourados, uns avermelhados, uns tons de marrom, e juntamente com linhas e traços que têm uma referência não só de grafismo indígena. Veja bem, a Berna ela não estava copiando ou se apropriando de grafismos indígenas, ela estava reelaborando mentalmente esses processos. E isso daí que ela vai passar foi uma seleção que eu fiz da questão da cobra, né, que é a particularidade do estudo dela. Isso foi uma carta que ela mandou ao Otone, e foi um rascunho que ela fez de canetinha sobre papel mesmo, né? Eu tive acesso à carta, muito bonita, por sinal. E aí vocês estão percebendo ali que tem não só as cobrinhas, tem duas cobrinhas de um lado do outro, e ela coloca também umas catedrais, está bem ali, bem presente ali. É como se fosse a cobra, aquela lenda, vocês lembram da lenda do norte, que tem a cobra que está soterrada debaixo da igreja, essa cobra mexe, quebra tudo. Então, assim, e também maloca, porque tem uma maloquinha ali do lado, então de um lado tem uma igreja, como se fosse um formato de igreja, do outro lado tem uma maloquinha, duas cobrinhas, algumas referências é um esboço, né, gente? Quem é da área artística sabe que é um desenho, um esboço, alguns rascunhos que ela faz. Então, aí é um outro. Ela chama de Viagem da Cobra Canoa do Rio de Leite, já é um 97 esse esboço aí, já ela visualizando alguns trabalhos que ela vai vir a fazer, porque ela ficou impressionadíssima com a mitologia dessana, que foi com quem a mitologia que ela mais se aproximou da cobra, que vai navegando pelo Rio de Leite e vai trazendo enfim, as populações pelas beiras do rio. Esse desenho com símbolos gráficos, né, que é um desenho com lápis, caneta, vocês percebem, eu acho que está pequenininho para quem está vendo no celular, mas vocês percebem que são muitos grafismos e risquinhos e cobras enfim, uma tentativa talvez de buscar na memória
alguns elementos visuais, tanto da memória dela individual, de onde ela cresceu e do que ela leu, mas também da imaginação dela sobre a cultura em qual ela está imersa também. Pode passar. Aí é um esboço da cobra grande, é amarela. Essa cobra grande amarela, ela é de 97, já é quase como se um pré-estudo para a dissertação que ela vai realizar, visualizando como é que a cobra e outras referenciais também da mitologia indígena, mas também da história da cultura amazônica, como poderia estar mais presente na cidade. Então, ela já pensou isso num sentido mais arquitetônico desde a dissertação. Então, ela pensou em mosaicos, pensou em grandes esculturas pela cidade, especificamente pelo campus da universidade, mas depois isso iria expandir pela cidade como um todo, como fazer a cidade ter mais referenciais da cultura, tanto cabocla quanto indígena. Pode passar. Aí essa já foi um estudo que ela já estava fazendo, visualizando, estudo mais imaginativo, né? E também levando em consideração a questão histórica, arqueológica, antropológica. Parece um desenho simples, né? Mas ele carrega muita simbologia, que é a cidade histórica, né? E a cidade mítica. Sendo a cidade mítica, está soterrada, né? Está soterrada na memória, e ela tem que dar um jeito de subir, né? De se entrelaçar com essa cidade histórica que tomou o lugar da cidade mítica, que é a cidade originária. Pode passar. Mais um estudo da cobra. Isso, o que a Núbia comentou ali, dos totens, que a Berna... Essa parte, quando ela começou a misturar, não misturar, mas a pensar que a cidade poderia expressar mais o que foi e o que não está se deixando mostrar, com vergonha das suas origens, talvez, ou porque já tenha soterrado por muito tempo, e que isso tem que ressurgir, que se ressurja, então, a partir da arte, da poesia, do imaginário, de uma forma livre, mas também dando lugar e fala a todos aqueles que perderam esse lugar e fala por causa de um passado muito difícil, né, e complexo que nós tivemos, violento até. Então, algumas visualidades que ela quis fazer, também que a Núbia citou ali, que eu lembrei, dos totens. Então, ela visualizava no campus da universidade vários totens que traziam essas pinturas e essas referenciais dos povos indígenas, de diferentes etnias. E aí já são alguns esboços mais recentes dos cadernos dela, quando ela estava ainda já, enfim, em casa, repousando, né, de um processo de doença, e ela sempre trazia os seus referenciais. Pode ir, Karen. Agora eu vou deixar que você passe assim mais livremente, seja foi só um detalhe daquele portal, né? Tem os grafismos aí já é o fragmento de uma aldeia, de uma antiga aldeia da década de 90. Vejam bem, tem a cobra do lado ali em pé, uma representação como se fosse uma maloca, Teatro Amazonas, digamos assim. E essas já são as minhas interpretações, que eu estou falando bem por alto, tá, gente? Porque não dá tempo de ir tão a fundo. Mas dá para perceber que como se fosse a praça da cidade, mas a praça da cidade sob uma outra ótica, sobre várias camadas de percepção, que trazem várias camadas de memória. Pode passar. Essa foi a capa que eu escolhi para o livro, a cobra grande, que a pintura sobre papel, belíssima, da Berna, a delicadeza que ela trabalha o traço, e faz uma referência também com as constelações, as constelações dos Dessana, enfim, toda essa delicadeza dessa trama. Pode passar. A cobra canoa, a têmpera sobre papel. A imagem está um pouco... não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que tem desse lado direito, não sei se é o direito daqui, o esquerdo, eu acho, de quem está vendo na câmera, tem o olho e a boca da cobra abrindo ali, aí ela, se vocês conseguem enxergar, essa cobra canoa, ela vai atravessando ali e vai deixando ali as cidades. Ela, na verdade, é uma interpretação dela, uma releitura dela, do mito Idessana, né, que ela disse que ficou encantada, e pode passar. Já esse daí já é uma interpretação da cobra, sob o ponto de vista já do caboclo,
da cobra que está... Essa é uma série dela de 4 desenhos, cidades, ela fez a lápis sobre canção. Se vocês estão enxergando, ele tem uma cobra ali por baixo, ali pelo meio ali. E ela diz assim, a forma sensível como ela enxerga, se a cobra... É aquela nossa história aqui, né? Se a cobra, lenda, se a cobra se mexe, se a cobra ela se balança, enfim, mexe toda a estrutura da cidade. Mas ela não está falando só de uma estrutura física, vai muito além, é muito mais sutil do que isso. Ela é uma estrutura que é uma estrutura contextual, conceitual, antropológica, enfim, mítica mesmo, e também uma estrutura espiritual. Eu não tenho medo de dizer essa palavra, espiritual, porque são estruturas que elas vêm sendo carregadas por gerações e gerações de gerações, e às vezes as pessoas não entendem, não sabem por que algumas imagens, alguns signos, eles têm um significado tão forte para aqueles que vivem e vivenciam uma história ou uma região, ou a história que o avô contava e coisas assim. Principalmente aqueles que têm essas histórias ligadas aos seus mitos de origem, que são os próprios indígenas. Então, a importância do desenho, da arte, da imagem, ela é crucial nesse processo mesmo de identificação cultural, né, e também de expressão. Pode passar, Karen. Aí foi o que eu citei, né, da iluminação da jararaca, ou aquele esboço que eu vi a Berna me mostrar, olha, Priscila, assim, assim, assado. Quando eu olhei, eu não entendi direito, sabe, porque eu não conhecia direito, eu era uma menina, né, e aí ela me explicou, e quando ela me explicou, parece que tudo fez sentido. Eu digo, gente, como é que será que isso vai aparecer na vida real, né? Como é que vai sair da ideia, né, do papel, e como é que ele vai se consubstanciar e virar forma, né? É a origem das formas, né? De onde as formas elas vêm primeiro da imaginação, elas pairam, né, no ar, no espírito, enfim, no mundo, e aí o artista ou aquele que vai desenhar ou que vai expressar arte, ele capta essas formas, ele dá um jeito dessas formas elas viverem através da matéria, né? Então é a ideia que se transforma em matéria, e foi muito bonito ver esse processo. Pode passar, Caio. Aí tá aí, gente, a imagem já é melhor de visualizar, ela pronta. Então, como estão vendo, é aquele suco que foi perfeito, perfeito. Foi no sítio arqueológico Nova Cidade, tá? Pode passar. E aí ela foi montada durante o final da tarde, entre 3 e 4 horas. 4 horas da tarde já estava montada, foi acesa, né? Foi feito o ritual, e aí a gente ficou lá até se acabar. As minhas referências para esse trabalho, para essa apresentação, e, enfim, foram basicamente os meus próprios estudos, né, o próprio livro que a Karen já mostrou, e a dissertação que está, né, disponível em PDF para quem quiser ler no TED da UFAM, tá? A tese da Berna, na verdade, ela evidentemente está aí, presente, mas não necessariamente para essa apresentação, porque já foi baseado nos meus próprios estudos. A tese dela está na minha dissertação, está nos meus estudos. Então, não tem como dizer que a tese da Berna não é uma referência, é a referência principal desses trabalhos, assim como a voz, a palavra e a convivência que eu tive com ela. Então, eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão de ter conhecido essa artista maravilhosa, que foi minha professora, e que eu valorizo muito, ter passado, ter tido a oportunidade de ter um momento da minha vida junto com ela. E obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar de Berna. Nós que agradecemos, professora. É interessante como a Bernadette, ela trabalhava várias questões no seu trabalho artístico, né? Com a filosofia, ela era formada em filosofia, ela trabalhava aspectos da antropologia, desse reconhecimento e da valorização da cultura indígena, mas também é um trabalho que não é um trabalho que é somente atraente esteticamente, né? É um trabalho que tem todo
um conceito por trás. E é um trabalho, como a senhora falou, efêmero, mas que também trabalhava muitas questões da arte contemporânea, né? Ela saía da pintura, ela trabalhava também com as instalações, né? Como, por exemplo, a iluminação da Jararaca, também teve essa pintura lá no MUSA, no Museu Amazônico, que infelizmente não já foi pintada, né? Não existe mais, foi num muro e em algum momento, em alguma reforma, passaram tinta por cima, o que é triste, porém, trabalha esse conceito da efemeridade. E muito importante essa questão de trazer os alunos para fora da sala de aula também, né? Que ela levava para fazer experimentações que também, além de experimentações estéticas, eram experimentações que traziam vivências, experimentações que traziam outros olhares, né, além da arte, mas como da própria antropologia. Vocês fizeram essa iluminação da Jararaca em um sítio arqueológico, né? Karen, lembrando que você falou mesmo, de fato, ela, antes da formação dela como artista plástica, especialista em pintura, que foi a formação dela e a vivência dela como artista, não necessariamente dizendo que ela tem se formado para ser artista, não é isso, mas para ela dar aula na universidade, sim, né? Então, por isso que eu falei dessa questão da formação. Ela era uma filósofa. A Berna, ela formou-se em filosofia e a vida da Berna foi pensar e conceituar e refletir e interligar mundos foi um trabalho muito forte que envolveu uma multidisciplinaridade. Então, era arte, mas era arte com antropologia, com filosofia, com arqueologia, com história, era uma forma de ver o mundo através da arte, de uma forma muito sensível e rica e reflexiva, porque Berna refletia muito, como característica de filósofa que é, né? Isso tem que ser lembrado para dizer assim que não é porque é um simples traço, mas um simples traço ele carrega muita coisa por trás, né? E lembrando que Berna não só valorizava o pensamento filosófico tradicional, tanto é que ela me introduziu Bachelard e outros filósofos muito importantes nas minhas leituras, mas também a filosofia do pensamento indígena. Ela dizia que era toda uma filosofia, tanto no modo de vida quanto no modo de agir e de pensar, porque estava tudo interligado. Então, ela, de fato, ela foi uma dessas pioneiras, artistas que trouxe essas questões a serem debatidas, não só no nível, não só na nossa região, mas também ela levou essa discussão para fora, para dentro da academia, para uma USP da vida, digamos assim, que nunca tinham visto como você está apresentando uma tese de arquitetura sobre uma coisa imaginária, né? De uma cidade que você está imaginando que você não sabe se existiu. E Berna defendeu e ganhou 10 com louvor, não foi à toa, porque foi uma questão inédita que ela trouxe na sua tese, que era apresentar a cidade sob um outro ponto de vista, né? Que traz mais a questão da memória, como bem lembrou Núbia, a questão da memória, a questão da valorização das formas e da imaginação para a criação arquitetônica. E a maneira de enxergar a cidade, ela tem que ir além da forma, ela tem que buscar uma questão que vai mais profunda, muitas vezes soterrada no passado, e isso tem que ser trazido à tona, para que possa ser revelada, e novamente a cidade possa ser o que é. Agora, pode ser uma utopia? Pode ser uma utopia, mas o que seria do mundo se não fossem as utopias, né? É bom sonhar e ver que a cidade ela pode se transformar também sobre essas questões. Obrigada, gente. Isso mesmo. Obrigada novamente, professora. O Gabriel ele já está aqui conosco, né? Gabriel pode... o Gabriel, filho da Bernadette, a gente também tem umas questões para o Gabriel. A Lorena, você gostaria de começar a perguntar para o Gabriel? Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer, Gabriel, e é a primeira vez que eu o vejo, embora seja algo virtual. É um prazer você ter aceitado o convite. Então, Lorena, se você quiser fazer a sua pergunta.
Boa noite, Gabriel. Obrigado por estar aqui Boa com a noite, gente, ter gente. aceitado o convite. Pode começar, Karen. Eu posso finalizar também com a Ah, tá pergunta. ótimo. Então, Gabriel, a professora Priscila comentou sobre o livro lançado pela editora Valer, né, recentemente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas antes eu gostaria que você comentasse como que a família lida com. Eu acredito que a Bernadette tenha deixado um legado importante e uma quantidade considerável de obras, né, que assim, eu imagino que estejam no acervo da família. Eu queria que você comentasse como que a sua mãe, como que você lida com a questão do acervo, se você cataloga essas obras, como que os espectadores, alguém que tiver interesse de ter acesso a essas obras para estudar ou para alguma publicação futura pode encontrá-las, né? Porque eu acho que tem obras da Bernadette que estão em posse da Pinacoteca, mas eu creio que você tem boa parte de desenhos, estudos, esboços, pinturas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, boa noite, gente. Eu queria agradecer também pelo convite. Fiquei muito feliz, assim, foi uma surpresa muito boa, assim, ter assistido o episódio. Ficou emocionante, assim, parabéns, assim, pela equipe, adorei muito. E acho que é muito importante, sabe? Muito mesmo, porque o trabalho da Bernadette, ele consegue, mesmo hoje em dia, ainda falar muito sobre coisas que a gente está falando hoje, assim, sabe? Então, acho que ele é um trabalho que foi muito à frente do tempo também, sabe? Que ninguém esperava, sabe? Hoje eu leio uma publicação de 2002 e eu fico, gente, é muito atual, sabe? Sobre todas as transformações que a gente vê, principalmente na cidade, né? Mas sobre essa questão do acervo, o acervo eu tenho uma parte dele, porque, assim, grande parte das obras, na verdade, dessas que foi do período que ela esteve mais no auge, assim, pelo eixo, né, Rio, São Paulo, a maioria está com a Gorete, e ela tem um acervo dela em Brasília, se eu não me engano. Então, ela tem uma grande parte dessas obras grandes, assim, sabe? Comigo, eu tenho muito disso que você falou mesmo, assim, sabe? Tenho muitas agendas, muitos cadernos, várias anotações. Isso eu tenho muito guardado aqui comigo. E a família também tem alguns quadros, mas os que a gente tem é mais das últimas obras dela mesmo, assim. Desse período já, que foi a última série dela, né? Que inclusive teve a exposição Caminhos, que já foi póstuma, em que a gente pôde, pela primeira vez, né, mostrar para o público essas obras dela. Mas, atualmente, eu também tenho. Esse ano, por exemplo, a gente tentou também submeter projetos mesmo culturais que envolvam a arte dela, né? Um desses, no caso, seria uma plataforma que pudesse armazenar todo esse conteúdo, porque e é muita coisa pessoal, muito íntima, assim, sabe? Que com o tempo eu acho também que agora, assim, depois desse grande impulso que a Valer deu para a gente, assim, enquanto família também, com esse livro, né, com a publicação que é maravilhosa, né? Isso deu um grande impulso assim para a gente procurar também conseguir meios para divulgar melhor, porque tudo ao mesmo tempo também foi muito complicado assim. Para esse trabalho que a Vale teve da tese dela, é um trabalho assim que por anos a gente ficava pensando como que a gente vai fazer isso, entendeu? Como, quem que vai sentar e vai redigitar toda uma tese que só tem impressa? Porque a gente só tinha ela impressa. A gente tentou muito pela USP, pelos laboratórios de lá, conseguir, porque eles tinham o CD-ROM, né, da época, e se perdeu. Depois de muitos anos, uma professora acabou falando para mim, olha, eu vou te falar a verdade, sabe? O que aconteceu foi que deu fungo em todo o laboratório e a gente teve uma grande perda. Então, tudo isso foram coisas que com o tempo foram muito, sabe, foram obstáculos ali, sabe? Mas ao mesmo tempo, foi maravilhoso, assim, mesmo depois de quase, né, 19 anos, assim, muito tempo mesmo, a gente poder ter acesso a essa obra. Mas nessa questão de acervo, a gente está, enquanto família também, né, e pessoas da cultura também próximas, a gente está se mobilizando para ver como divulgar esse material.
Obrigada, Gabriel. Lorena? Então, Gabriel, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, que eu queria que você falasse, né? Porque o nome desse nosso encontro aqui, a gente deu o título de Bernadette Andrade, Sua Obra e Seu Legado, Sua Obra e Legado. E eu queria que você se você pudesse falar um pouco sobre aquilo que você considera como o maior legado da sua mãe, né? Enquanto pessoa mesmo, enquanto artista, né? O que é essencial para você quando você pensa sobre ela, assim? Sim, eu achei muito legal essa pergunta, porque recentemente foi algo que me mexeu muito, que eu parei para pensar, assim, sabe, depois de todo esse tempo, sabe, em que a gente que foi muito difícil também para a família, sabe? Tudo que ela escreve é muito íntimo, é muito pessoal. Tanto é que eu acho ela uma escritora genial, assim, de como que ela consegue transferir o mais íntimo dela para o meio acadêmico ao mesmo tempo, sabe? Então, nesse sentido, ela me inspira muito, mas nessa questão do legado, uma coisa que eu fiquei depois de todo esse tempo pensando muito é que ela, enquanto artista, ela conseguiu fazer algo que às vezes, de certo modo, também não é esperado de um artista. Porque, por exemplo, para o artista, o caminho natural seria ele se dedicar toda ali à obra dele, a pintar, a trabalhar, a buscar referências, sabe? Trabalhar nessa pesquisa, poder sentir o que a obra está querendo falar para ele. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho dentro da esfera pública, digamos, ele afasta o artista também, sabe? Porque ali não é um ambiente que a gente vai se sentir confortável para produzir, ter uma criatividade, criar de uma forma artística como no campo, como se dedicando só à parte artística. Então, o que eu acho que foi o maior legado dela, assim, foi toda a conexão que ela acabou fazendo com o Museu Amazônico, com o IFAM, e ter conseguido trazer do conceito e da obra dela, né? Ela ter conseguido aplicar aquilo na cidade. Isso é fantástico, assim, sabe? É algo que me choca ainda, às vezes, de pensar que foi através de projetos que ela estava levando à frente, por exemplo, a interdição que teve na Praça Dom Pedro II, que escavaram todo um cemitério indígena ali de baixo, que hoje tem até uma parte de acesso em vidro ali no passo, né? Aquilo dali foi trabalho dela, sabe? Teve uma professora minha do mestrado que ela chegou comigo, que ela era muito amiga da Bernadette também, e falou para mim que ela ficou chocada assim quando viu a mamãe lá no dia, porque ela parecia uma criança assim, de tão feliz que ela estava de terem encontrado as urnas funerárias ali, sabe? Porque ao mesmo tempo era um tiro no escuro, né? A gente sabe, era óbvio que tem, porque enfim, Manaus é toda soterrada e isso é o que ela traz muito durante a pesquisa e a obra dela. E ela conseguia esse feito na cidade, sabe, de desenterrarem, porque não é interessante para o governo, a gente sabe. Os governantes não acham isso um projeto interessante, eles não estão ligando para isso nesse sentido, porque se tivessem mesmo, o próprio projeto que a Núbia perguntou mais cedo sobre os totens no CHL, isso não foi levado para frente, entendeu? E já tivemos várias tentativas, é um projeto lindo, é todo, sabe, ele está todo especificado, ele tem, eu acho que mais de 100 páginas, assim, então, é uma pesquisa científica muito pronta ali, que nunca foi para frente, sabe? Então, essa questão do nosso tempo aqui também, ela complica, né? Nesse tempo de lentidão mesmo, né? Enfim, dos processos políticos. Porque isso daí, é isso que eu acho incrível do trabalho dela. Porque ela conseguiu trazer a arte dela, o que ela acreditava, para um lado político muito forte na cidade, sabe? Ela não foi só lá e estava pintando obras com referências indígenas, não. Ela estava mostrando que, olha, isso existe sim, sabe? Ela estava conseguindo tirar ali tirar essa invisibilidade, ela estava conseguindo trazer à tona a cidade mítica, sabe? Então, ela escancarou, então isso é um legado, assim, é algo que eu acho que é uma das coisas que quando eu parei para pensar assim, e pensando no momento que a gente vive hoje também, do movimento do Vidas Negras Indígenas Importam, por exemplo, isso bate muito com o que ela falava ao mesmo tempo, porque é um momento que a gente está reivindicando as imagens que a gente quer ver na cidade, sabe? A gente não quer mais ver ditadores, a gente não quer mais ver, sabe, escravocratas. A gente precisa ver
quem são os donos, a nossa ancestralidade, que é isso que ela fala, que são os povos indígenas. Então, o que eu acho que nesse sentido foi o maior legado foi como que ela, ao mesmo tempo em que ela tinha uma profundidade muito grande, muito intensa, muito filosófica e complexa, assim, sabe, ecossistêmica demais, de conseguir toda hora intercalar com outras áreas do conhecimento. Eu acho que isso também é um dos grandes legados dela, assim, não só no sentido na cidade, mas também dentro da própria academia, sabe? De como ela consegue criar essa ponte, que é uma ponte que ela cria, ela vai caminhando de um lado para o outro com a facilidade que foi, né, para ela, ao mesmo tempo que quem estava lá sabia que não era tão fácil assim, né? Porque ao mesmo tempo ela sendo uma mulher, né, então isso era uma pressão muito grande também em cima dela, né? Mas com certeza, assim, eu acho que o maior legado dela, enquanto artista, é poder ter feito isso, sabe? Porque não são todos os artistas que conseguem também. É um processo muito difícil, né, na verdade, que ela conseguia levar com facilidade, que era absurdo, assim, a inteligência dela era demais, assim. Obrigada, Gabriel. Infelizmente, nós estamos extrapolando um pouquinho do tempo, mas eu agradeço novamente a sua participação e espero que possamos contar com você e com a professora Priscila para outros encontros que possam vir a acontecer. A professora Núbia pediu para falar. Ah, tá. Pode, se a senhora quiser abrir o microfone, professora, pode ficar à vontade. Tá, obrigada. Não, eu queria perguntar do Gabriel, eu escrevi aí, mas acho que ele não leu. Se ele tentou, pelos editais, né, que estão surgindo aí pelo Estado, sobre os totens. Quem sabe seria um caminho, Gabriel. Sim. Não é? Sim, essa questão dos totens, assim, no sentido, eu acho que o que eu acho que talvez seja um pouco mais complicado é na questão de ser dentro do espaço da UFAM também, né? Porque eu acho que isso acaba tendo que seguir mais umas políticas internas da própria UFAM do que talvez de um edital. Eu não sei, mas o que eu tinha realmente pensado para edital era na construção de um site mesmo, com portfólio, com todo esse conteúdo dela, com toda a trajetória também dela no IFAM, que foi algo super importante para a carreira dela, né? Espero que você consiga, porque eu acho muito importante a gente viabilizar essas obras, né, e trazer a Sim, público, ainda mais hoje em dia na era digital, essa ideia da criação do site, um portfólio online, é fantástica, não só para os apreciadores, né, mas para as pessoas que sim, querem pesquisar também a obra da tua mãe. Mas Então, pode falar, professora. eu também creio que, levando o projeto, né, pela Proeste, eu não sei se pela sim, Proeste, mas pela FAPEAM, e sim, também levando verdade. na presença do reitor, né, explicando qual seria o processo, que seria através de editais, né? Sim, Pode ser que seja possível, eu tenho certeza que seria possível, porque é um trabalho tão bonito que sim, deveria ser realizado, né, e não esquecido como foi até agora, né? E também levando em consideração que ela é professora da própria universidade, né? sim, Então, o nome da universidade estaria linkado a ela, né? E seria ali resgatado uma memória que é super importante, né? Para ela e para o trabalho. E para todas as pessoas que frequentam ali, né? Acadêmicos, professores e visitantes. Acho que seria muito interessante isso. E, sim. ó, depois de tanto tempo que eu te vi, viu, criança, depois na faculdade tá bonito, né? Viu? Ah, obrigado. Parabéns, tá? Por tudo. Obrigado. E para todos vocês também. Foi excelente, gente. Obrigada, professora. Era a professora Núbia que estava Era a falando agora? professora Núbia. Uhum. Ah, tá. Então, Obrigada, professora Núbia. a gente vai fazer um sorteio do livro da professora Priscila e eu queria que você, como convidado, escolhesse um número de 1 a 12. Temos 12
presentes, né, foram a organização. E aí, se você puder escolher um número de 1 a 12, vou colocar aqui no sorteador online um momento, deixa eu compartilhar minha tela. Tá, mas aí a Priscila vai ter que escolher também um de 1 a 12. Porque daí eu sorteio um dela também Ah, então tá da ótimo. dissertação, da tese dela, né? Ai, que Da Cada um maravilha. sorteia. Cada Pronto. um Me coloca sorteia, aí cada um sorteia um número. Desse daqui. me coloca na lista também. Tenho, ganhei de presente do Gabriel. Que lindo! É Sim, é isso, para escolher o gente. 2 número? números agora. Você primeiro, Gabriel, pode escolher um Tá. número. 10. 10. Ah, olha, eu viajando aqui, colocando o sorteador online, sendo que escolheu o número. 10 e a professora Priscila. Número 10. 5. 5. Vamos ver quem foram os felizardos. 10 e 5. Momento. 10 foi a Berenice Castro. Berenice Castro, por favor, se manifeste. E o 5 foi a Maiara Araújo. Manifestem-se pelo chat. A gente entre em contato conosco pelo e-mail Visualidades Amazônicas para que vocês possam receber o prêmio, tá bom? Então, lembrando que o número do Gabriel foi o 10, da professora foi o 5. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu, a Lorena e toda a equipe do PPGLA agradecemos. E contem conosco para participarmos de mais projetos e de mais eventos que possam falar sobre o legado e a obra da Bernadette. Tá bom? Muito obrigada a todos Obrigado, vocês. gente. Obrigada, professora Obrigada a Priscila, todos. obrigado, Gabriel, pela presença. A fala de vocês foi bem emocionante também, me emocionei várias vezes. Acho que a gente precisa de mais momentos como esse e vamos fortalecer essa nossa rede também de conversa sobre isso, sobre o legado, sobre a história, sobre tudo que Berna, em seu tempo, semeou também. Obrigada, professora Núbia, pela presença. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.